Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa tarde. Olá, tudo bom, Clau? Tudo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, sim. Ótimo. Sandra, bem-vinda. José, bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos lá. Vamos esperar só. Eu costumo esperar, Clau, uns 2, 3 minutinhos. Para o pessoal falando. Isso, para o pessoal vir entrando, tá bom? Ai, Flavinha! Que linda! Uma cliente, amiga muito, muito especial, muito querida, que ontem fez, ela foi uma das pessoas, parte da equipe, né, Flá? Que fez aí aquela, como é que eu posso dizer, comemoração, homenagem maravilhosa ontem no Cristo Redentor. Não sei quem conseguiu acompanhar, nossa, foi maravilhoso. Uhum. Tudo Olá, bem. sejam todos bem-vindos. Ah lá, o Sérgio está dizendo, Claudete, priminha querida. Oi, primo. Tudo bem? Meu primo da praia. Ai, que delícia! Me bomba aí, né? Trazendo ventos fortes, tudo, mas o pessoal tá firme aí. Né? Graças a Deus. Hum. Deixa eu ver quem mais está aí. M Social Esportes, olá, Lindo. bem-vindos. Como hoje a gente vai conversar com a Claudete, para quem não conhece a Clau, ela é psicóloga e hipnoterapeuta. Somos amigas de faculdade, né? Mais de 20 anos de amizade. Oi, Clau, não ouvi. De 20 anos de amizade. Não fala essa parte. Eu trabalhei bem essa questão, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu vou Não, cortar essa parte do vídeo. Vou cortar essa parte do vídeo que vai denunciar a idade. uma honra ter me formado há 18 anos atrás em psicologia na São Judas. Tatiana foi minha amiga do curso, nos formamos na mesma turma. E lá se vão 18 anos de formada, quase 20 anos de amizade. Muito bom, muito bom. Natan, seja bem-vindo. Natan é lá do nosso projeto, uma graça. Paty, Nossa, seja bem-vinda. A Paty, ela é nutricionista esportiva também. Ela fez uma live. Olá, boa noite a todos. Cláudia, contar um pouquinho então como que vamos. surgiu essas lives, né? Eu tenho a Coaching for Action, que é a minha empresa, né? Por onde eu trabalho com coaching, então coaching executivo, coaching de carreira, coaching Kigai, o foco de desenvolvimento, né? E aí trago a minha bagagem, né? Minha base, minha estrutura na psicologia, claro. E mais recentemente eu atuo num projeto que é o Spirit of Football Brasil, então que é um projeto que tem a vertente, né, de trabalhar com jovens, com futebol no esporte, né, empreendedorismo e educação. Então eu sou responsável pela área que a gente fala que é a área de desenvolvimento humano e acadêmico, né? Então eu sou responsável por essa área nesse projeto. E quando a gente veio aí, toda essa questão de pandemia, da gente ficar isolados, que a gente vai falar até um pouquinho aqui também mais para frente, eu fiquei preocupada, né? Aí com meu corpo e alma inteira na psicologia, né? Eu fiquei preocupada de como que os nossos jovens atletas, são jovens então, adolescentes, como que eles estariam nesse momento sozinhos em casa, enfim, talvez sem suporte, né? E eu fiquei preocupada com isso e falei, não, vamos, de uma certa forma, eu quero mantê-los próximo, né, de mim, eu quero saber como eles estão, e manter a cabeça ativa, né? A gente sabe o quanto isso é importante, né? Eu falei, não, eu preciso, vamos fazer alguma coisa. E daí, então, surgiu a ideia da gente fazer as nossas aulas virtualmente.
Então, as aulas que nós tínhamos presencial, eu passei para virtual. Então, nós fomos, percorremos, né, todas as aulas virtualmente nesse período. E aí, então, surgiu a outra ideia, que foi, por que não expandir uma parte do conhecimento, né? De que forma? Trazendo profissionais especialistas, cada um em sua área, de uma certa forma na área da saúde de maneira geral e com foco em atletas. Então, fiz já algumas lives em diversas áreas, né? E é claro que não podia faltar psicologia, né? Que é a nossa base, que se a gente não tem essa base, essa questão muito bem estruturada, muito bem trabalhada, né? As outras áreas a gente sabe que elas não conseguem se sustentar. Então, o quanto que, no fundo, né, a importância de todas as áreas da saúde estarem conectadas, né, como uma multidisciplina, né, que elas trabalham como elas trabalham muito bem em conjunto. Então, por isso surgiu a ideia das lives, né? Então, eu trouxe diversos profissionais para fazer, então, esses bate-papos, é um bate-papo que a gente faz. E hoje, então, para falar do impacto da pandemia na saúde mental, né, das pessoas, mas também a gente vai estar falando aqui numa linguagem pensando em atleta, né, que é em função do nosso projeto. A Claudete Cavalaro, que ela é psicóloga, então, formada pela Universidade de São Judas Tadeu. Não vou falar o ano. 18 anos de experiência em psicologia clínica, falei. Pós-graduada em psicologia do trânsito, com título de especialista na Unisul, 14 anos ela trabalha na área do trânsito. Formação em hipnose clínica, com ênfase em PNL e neurociência, e certificados nacionais e internacionais, mais de 4 anos de experiência na hipnose clínica. Falei certo, Cláudia? Falou, tá ok, tá ok. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito aí o nosso convite logo de cara. Bom, vamos lá, então. Primeiro, eu quero agradecer a todos que estão assistindo, os que eu não conheço, os meus amigos. A gente vai fazer um bate-papo bem legal aqui. Então, eu vou começar falando o que um psicólogo faz. Por incrível que pareça, tem pessoas que ainda têm dúvidas, que confundem psicólogo com psiquiatra. Tem pessoas que acham que psicólogo pode prescrever medicação. Psicólogos não podem prescrever medicação, tá? Psicólogos vão tratar as questões emocionais das pessoas. O que um psicólogo é? Falando numa linguagem mais simples, psicólogos são doutores da alma. A gente vai cuidar da alma das pessoas, do emocional. Quando está muito pesado, que a pessoa está tendo problemas emocionais e não está conseguindo lidar com isso sozinha, então entra o psicólogo. Para quê? Para ajudar a pessoa a lidar com essas questões emocionais, né? A psicologia, ela leva para o caminho do autoconhecimento. E aí a gente vai transcorrendo uma série de trabalhos, cada paciente é um paciente, cada história é uma história, e aí a gente vai trabalhando com as pessoas. Sempre lembrando, tá, que o psicólogo, ele não tem o poder de fazer milagres, tá? O psicólogo, ele trabalha em conjunto com o paciente. O paciente tem que querer. A pessoa que procura um atendimento psicológico, ele tem que querer melhorar, ele tem que querer mudar, ele tem que permitir que o psicólogo acesse ele e trabalhar junto com ele. Aí sim os objetivos vão ser atingidos, é só uma questão de tempo. Perfeito, Cláudia. E só para agregar tudo que você falou, é muito importante, né, que a gente tenha amigos, que a gente tenha familiares para conversar, para desabafar, é extremamente importante. Mas é diferente do papel de um psicólogo, tá? O familiar, o amigo, enfim, ele está envolvido com você, ele está de uma certa forma envolvido na sua história. Ele pode te ajudar sim, mas até certo ponto, né? E também na visão dele,
né? Então, o papel do psicólogo é bastante importante, tá? Do amigo, do familiar também, mas são papéis distintos. Isso, Né? amigos e familiares, muito bem apontado. Amigos, familiares, pessoas próximas, eles vão te escutar, eles vão ter um bate-papo, uma conversa. O psicólogo, ele vai ter uma escuta diferente, um trabalho diferente, né? Nós estudamos para isso, então nós somos especializados para tratar do emocional. Então, conosco, por mais que seja uma conversa, mas é uma conversa terapêutica, né? É um trabalho terapêutico que é feito. Não é uma simples conversa, um simples bate-papo. Mas, e uma outra coisa que você apontou também no começo, né? Dessa união dos profissionais para trabalharem com as pessoas ou com atletas, né? Então, o que é isso? Tá junto um psiquiatra, se for o caso, uma nutricionista, um psicólogo, um personal. Isso é um trabalho de uma equipe multidisciplinar, que engloba todas as necessidades de uma pessoa comum ou de um atleta. Isso aí, perfeito. Muito bem colocado. Só para avisar o pessoal que está nos assistindo, quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá bom? Escreve no chat, eu vou tentar ler todas as perguntas, né? A gente vai aqui fazendo bate-papo e quem quiser a qualquer momento fazer alguma pergunta é só escrever, tá bom? E enviar para a gente. Clau, eu acho que a gente está falando aqui, né? Eu falei no começo, vamos falar com as pessoas em geral, né? Mas que a gente também ia focar um pouquinho na questão do atleta, né? Eu disse isso logo no início. Então, para a gente começar essa conversa, delimitando, né, essa questão, há diferença, né, entre pessoas em geral e os atletas em relação às questões emocionais? Então, às vezes as pessoas, né, confundem um pouco. Elas acham que atletas ou pessoas que têm uma outra profissão, alguma outra coisa, Uhum. pessoas são pessoas, atletas são pessoas, esportistas são pessoas. Eles também têm emoções, eles também vão sentir. Cada um sente de uma forma diferente, de acordo com as suas experiências, com a sua história pregressa. Então, mas os atletas também sentem, né? E a gente está atravessando uma pandemia, né? É uma questão mundial. Então, os atletas, eles também vão sentir a mudança brusca na rotina, eles também estão sujeitos a sentir medo, ansiedade, angústia, o medo do desconhecido, né? Porque é um vírus que é um novo vírus e está sendo conhecido, estudado a cada dia. Então, sim, os atletas também estão passando por isso, né? Mas cada um num nível, num grau. Uhum. Perfeito. Aproveitando até o que você disse, né? Como o psicólogo pode auxiliar durante a pandemia? Então, o psicólogo, como eu falei antes, né, ele vai ajudar nas causas emocionais. Então, assim, diante da pandemia, eu estou atendendo online, né? Por quê? Porque não estava dando para atender presencialmente no consultório. Então, assim, as pessoas que estão em casa, os atletas que estão em casa, se tiverem apoio de familiares, ótimo, muito bom. Aos atletas em específico, se eles tiverem uma equipe técnica que possa apoiá-los nessa situação de pandemia, melhor ainda. É lógico que, diante da atual situação, um apoio online, mas também ajuda muito. E se tiver uma necessidade também de um profissional como um psicólogo, dá para fazer sessões online também, com psicólogos capacitados para isso, tá? Psicólogos que estão liberados pelo CRP, com toda a responsabilidade, com toda a ética para atender online. Tá? E tem psicólogos que atendem gratuitamente online, é só procurar. Tem os psicólogos que trabalham também, estão recebendo por isso, mas assim, tem como fazer atendimento online.
tem como receber apoio psicológico, ajuda psicológica durante a pandemia. Isso é muito importante das pessoas ficarem sabendo que há esse caminho. Perfeito, importantíssimo, né? E acho que você também trouxe duas questões, né? Uma é aquela que para quem não tem a condição de fazer o pagamento neste momento, tem opções gratuitas, né? E a outra da questão virtual, né? Gente, funciona, né? Na verdade, é assim, acontece a mesma coisa que acontece no setting clínico, no consultório, só que como que funciona? Por videochamada, né? O paciente fica na casa dele ou num lugar que ele tenha privacidade, precisa ter internet, né? Aí eu também, eu fico num lugar onde eu tenho toda a privacidade, onde o que o paciente falar para mim não vai, ninguém vai ouvir, né? Isso é importante. Continua o sigilo para o paciente, responsabilidade no atendimento e vai acontecer exatamente como acontece no consultório. A única diferença é que é por videochamada. Perfeito, perfeito. A Sara tá te mandando aqui um recado, tá dizendo que é muito gostoso te ouvir e parabéns por você falar da escuta terapêutica. Falou o sobrenome dela para mim, você viu? É a Ela, Sara. ela só escreveu Sara, mas ela tá num perfil Mário FPN. Eu não sei o sobrenome. O Sarita é nossa colega, é psicóloga também, faz um trabalho bem. Bom. Beijo, Sara. Também é São Judas. Sara São Ai, que Judas. bom! Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui acompanhando com a gente. Professor Juninho acabou de entrar, ele é técnico dos adolescentes, dos jovens atletas. Seja bem-vindo, obrigada, professor. Clau, a gente tem uma realidade, né, quando eu falo, então, desses jovens atletas em específico, quando a gente pensa em esportes de grupo, né, esportes que treinam em grupo, como é o caso, por exemplo, do futebol, né, qual é a maior dificuldade que você entende neste momento de isolamento, de pandemia, para especificamente esse grupo que já está acostumado, né, nos treinos em grupo, a sempre estar com muita gente, né? Qual que é o maior impacto que você entende? Qual é a maior dificuldade nesse momento para eles? Então, né, os atletas, a maioria dos atletas, eles estão acostumados a ter uma equipe, né, acompanhando, a treinar em grupo, a ter torneios, apresentações em grupo, né, tem os que se apresentam sozinhos, mas tem também os esportes, né, que são em grupo. Então, o que acontece? Essa pandemia está tendo essa mudança brusca, teve essa mudança brusca na rotina de todo mundo e principalmente dos atletas. Por quê? Tem a questão do isolamento social. Não se pode mais, né, se reunir, ter aglomerações. Então, o atleta que está acostumado a ter equipe e treinar em grupo, ele está sentindo muito isso, né? Mas há possibilidade, eu sei que acontece, porque eu também conheço algumas pessoas que são esportistas, que treinam em grupo através do online, né? Treinam em grupo. Isolamento social não precisa ser isolamento afetivo. Você pode continuar tendo contato com a sua equipe, com o seu time, com familiares, com amigos, com namorados. Para isso tem o quê? Telefone, videochamada, né? O contato emocional é muito importante. Não pode haver proximidade física, contato físico, mas o contato emocional pode haver sim, e deve haver. Por quê? Porque isso traz bem-estar para o atleta. O atleta ou qualquer outra pessoa se sente bem. É bom se sentir querido, é bom poder conversar, é bom trocar ideia com outras pessoas. E isso não está proibido e nunca vai estar, ainda bem, né? Ainda bem. Tanto é, né, prova disso, a nossa interação, eu e você, né? Está tendo essa pandemia, a gente conversou
né, por WhatsApp, trocamos ideias, vimos que dava para fazer uma coisa bem legal nesse sentido, e aí a gente conversou e falou, vamos fazer uma live juntas. Em momento algum a gente se encontrou presencialmente, isso foi tudo através do Uau. telefone, e hoje estamos aqui na live, ou seja, dá para fazer coisas bem legais, né? Online, videochamada, ligação, dá para fazer, dá para se aproximar das pessoas dessa forma por enquanto. E é como você falou, né, Cláudia? Dá e deve, né? Sim, É porque extremamente também importante. bem para a saúde mental das pessoas, né? Por mais que a rotina do antigo normal não existe mais, dá para criar uma rotina do novo normal. E que esse novo normal que seja uma rotina positiva. É lógico que não pode, não tem como negar o que está acontecendo, que é uma situação, é um vírus, é uma pandemia, né? Mas as pessoas não precisam pôr uma lente de aumento em cima disso. Porque, na verdade, se todos pararem para pensar, a questão de vírus, de contaminações, sempre existiu. E as regras básicas de higiene também sempre foram e sempre vão ser importantes. É que agora, neste atual momento, as regras de higiene, elas têm que ser maiores, tem que ter maiores cuidados em relação a isso. Por quê? Porque está um vírus novo aí, está uma contaminação, né? Mas as pessoas não têm que pôr uma lente de aumento em cima disso, elas têm que dar a importância real para o que está acontecendo, mas também se trabalhar emocionalmente para reagir da melhor forma possível em todas as áreas da sua vida, na área familiar, na área afetiva, na área profissional. Dá para fazer? Dá para fazer. É só querer. E se não conseguir sozinho, procura ajuda. Aí, isso aí. Cláudia, o Sérgio está fazendo uma pergunta. Como você vê o comportamento das pessoas nessa pandemia? As pessoas estão enfrentando bem? Então, Sérgio, cada pessoa é uma pessoa. Eu digo assim, como a gente tem a nossa impressão digital, eu digo cada pessoa tem o seu RG emocional, que também é único. Então, cada pessoa ela tem o seu jeito de interpretar o que acontece e de acordo com as experiências que ela já viveu. Então, cada um vai interpretar de um jeito. Tem pessoas que estão reagindo bem, né? É lógico que todos estão preocupados, todos estão com receio, porque o desconhecido traz medo, né? E é natural as pessoas sentirem isso, está dentro do esperado. Está dentro do esperado nesse momento, sentir medo, ficar apreensivo, ficar ansioso, mas só que assim, dentro do que é esperado, né? É aquilo que eu acabei de falar, não precisa pôr uma lente de aumento, né? Então, assim, tem pessoas que estão reagindo bem, tem pessoas que estão reagindo mais ou menos, e tem pessoas que estão reagindo mal. Se você que está aí do outro lado, escutando a gente, conhece alguém que não está reagindo tão bem e consegue dar um apoio, apoie essa pessoa, né? Se você conhece alguém que precisa de ajuda também, dá um conselho para ela procurar ajuda especializada, um psicólogo. Se você está reagindo bem e está bem, que bom, continue assim, né? O que acontece? A rotina foi mudada? Foi. O que você pode fazer na sua rotina do novo normal, né? Que a maioria das pessoas estão saindo pouco de casa, ou seja, ficando muito em casa, aí o que acontece? Dá o ócio, vem o tédio, vem, né, uma indisposição às vezes, uma falta de motivação. Então, assim, procure dentro do possível ter uma rotina saudável, acordar num horário legal, fazer as refeições num horário perto do que próximo do que você fazia, ter alguma coisa prazerosa que você faça. Se você tem filhos, brincar com seus filhos, ajudar eles na lição de casa, fazer coisas que te distraiam, que te divirtam.
Ter prazer. Por quê? Você fazendo coisas que sejam positivas, se sentindo proativo, se estimulando positivamente, aí entra o quê? Neurociência. Você vai liberar hormônios do prazer, tá? Um deles é a ocitocina. Liberando o hormônio do prazer, aumenta a sua imunidade. Isso é comprovado cientificamente, né? Então, você cuidar bem de você, cuidar bem do outro, também faz muito bem para a saúde, não só para a saúde emocional, mas também para a saúde física. Tá respondido aí, Sérgio? Então, assim, cada pessoa é uma pessoa, tem que se prestar atenção. Às vezes vai dar uma baixa, às vezes a pessoa pode estar reagindo bem e vai dar uma caidinha, vai dar uma baixa, mas isso também está dentro do esperado, não tem problema isso. O importante é você não se entregar, é você reagir e achar os seus próprios caminhos para isso. Não está conseguindo sozinha? Procura ajuda. Isso aí, perfeito, Cláudio. Ele comentou que ele tem dado suporte, né, a outras pessoas e que está perfeita a resposta, né? Você Ah, perguntou se estava ok, ele falou perfeito, tá bom? Mário está dizendo, Mário que é a Sara, né? Está dizendo, concordo, nosso cérebro precisa de rotina, de horários. É isso aí, precisamos de rotina, precisamos de horários. o ser humano ele precisa produzir, ele precisa sentir útil. O ser humano, quando ele está produzindo, quando ele está se sentindo útil, ele se sente estimulado, né? Isso faz muito bem. E não tem idade para isso. Criança, adolescente, fase adulta. Tem que produzir, tem que se sentir útil. Por isso que a gente vê tantas pessoas que se aposentam e aí você vê a pessoa às vezes trabalhando, tendo alguma atividade, você fala assim, mas você não está aposentado? Tô, mas eu não consigo ficar parado. Que bom, por quê? Porque quer produzir, quer se sentir útil. É lógico que pega, aí já entra num outro ritmo, às vezes, não tão intenso como antes, mas a pessoa quer continuar produzindo. E isso é muito bom. Proatividade faz bem, é saúde. Aí. Cláudio, aproveitando, né, o tema que a gente já falou aqui de ócio, né, a questão do ócio, do tédio, que pode estar mais presente nesse momento em que a gente está muito em casa, né, e os impactos, né, que tudo isso tem, podendo levar a uma depressão, podendo levar a alguns processos aí um pouco mais, né, pesados, um pouco mais tensos nesse sentido, como processos de ansiedade, enfim, síndrome do pânico, síndrome da ansiedade. E aí também falamos em relação à questão da diversão, de colocar o que você gosta, né, nesse período. Conta um pouquinho para a gente mais qual a importância desse momento, né, de distração, de atividades prazerosas. Conta um pouquinho mais para a gente sobre isso, que eu acho que é importante, né? Um ponto bastante importante para a gente nesse momento. Sim, então, por quê? Como eu acabei de dizer, né? A pessoa, ela está em casa, às vezes não. Tem pessoas que até estão saindo uma vez por semana, ou às vezes até tem as pessoas que estão na linha de frente, têm que sair, estão trabalhando, mas tem um grande número de pessoas que são grupo de risco por vários motivos, e aí estão permanecendo mais tempo em casa, né? E aí já tem um tempinho que isso está acontecendo. Então, assim, muitas pessoas fizeram já um monte de coisa dentro de casa e aí, de repente, olha e fala assim, não tem mais nada para fazer. E agora? E agora? E aí começa a ficar aquele negócio de ficar monótono, de ficar pesado, de ficar uma rotina. Dá para fazer coisas legais, dá para fazer, gente. Dá para assistir live como essas nossas aqui, né? Exato. Participar, dar opinião. Dá para você ler um livro, para você ver séries, dá para você produzir alguma coisa. Eu estou vendo muitas pessoas, até amigos e amigas, que estão pintando coisas em casa, estão pintando peças, estão reformando peças, móveis da casa. Ou seja, tem que usar criatividade, tem que ter força de vontade, porque assim, o antigo normal já foi, não volta, mesmo quando tudo isso passar,
Tem muita gente que fala assim, quando tudo isso passar, quando tudo isso acabar, vai voltar tudo como era. Não, não vai voltar mais tudo como era. Não vai mais voltar. O que ficou para trás, ficou para trás. O antigo normal ficou para trás. Agora a gente já está vivendo o novo normal, que vai ficar, que depois que acabar a pandemia, vai ser um outro novo normal. Né? E que bom que não vai ser igual. Por quê? Nós estamos passando por experiências, emoções negativas, sim, mas nós também estamos passando por experiências positivas nessa pandemia, que é o quê? Ajudar o próximo. Por quê? Porque essa questão de usar máscara, de cuidar da gente, quando a gente está cuidando da gente, nós estamos cuidando do outro também. E o atleta, mais do que ninguém, que quando recebe treinamento, quando está treinando em equipe, ele tem essas questões que a equipe, que o treinador passa para ele, que ele não é sozinho. Ele tem que estar junto com a equipe, junto com o time. Que ele cuidando dele e do outro, eles têm que estar unidos. E o que é que a gente está passando? Um dos grandes aprendizados dessa pandemia é esse, que cuidar da gente é estar cuidando do outro. Quando você sai na rua e você tem, agora é obrigatório usar máscara, né? Por quê? Você está cuidando de você e está cuidando do outro também, né? Então, esse novo normal, ele veio trazer muitos aprendizados para a gente. Então, quando realmente tudo isso acabar, vão ter muitas experiências, né? Positivas e negativas, mas tanto as experiências negativas quanto as positivas, elas vão levar a muitos aprendizados, a fortalecimento. E no final disso tudo, o que vai acontecer? Todo mundo vai estar marcando ponto no seu placar para si mesmo. Né? Só não vai aprender quem não quer. Mas mesmo quem não quer aprender, eu tenho certeza que um pouquinho vai ficar, vai aprender. E as pessoas que estão aí, que estão lendo os sinais, que estão atentas, que querem melhorar, tenho certeza absoluta que vão sair disso tudo fortalecidas. Fortalecidas, com novos aprendizados. A experiência que nós estamos passando é uma experiência muito forte e, na verdade, nós estamos fazendo parte de uma história, porque isso que está acontecendo vai entrar para a história. Nós estamos sendo história. Perfeito, Cláudio. Perfeito. Só para também colocar um pouquinho, acho que o momento também, né, como você falou, da pintura, enfim, tem gente pintando, tem gente criando, né? É uma grande oportunidade para as pessoas descobrirem novas competências, né? Sim. Experimentar e descobrir essas novas competências, né? E aproveitar. Desculpa, Cláudio, não ouvi. Permitir as pessoas, antes na rotina do dia a dia, aquela correria, as pessoas queriam fazer muitas coisas e não tinham tempo. Então agora a maioria das pessoas está sobrando tempo. Então se descubra, vai lá, ousa, faz. Também é uma ótima oportunidade para se aproximar das pessoas que moram com você, porque às vezes você queria fazer algumas coisas junto com essas pessoas e não tinha tempo. Mesmo estando distante, outras pessoas que não moram com você, é aquela questão que a gente estava falando. Pode fazer uma videochamada, pode telefonar e pode ter esse contato à distância, mas pode ter esse contato, né? É isso. Perfeito. Pessoas darem atenção para suas competências, se permitirem, se sentirem, se perceberem. Isso aí, perfeito. E fazer, né, tudo aquilo como você falou, né, que muitas pessoas queriam fazer muitas coisas antes e não tinha tempo. Agora, aproveitar esse tempo sobrando para praticar essas coisas, né, que queria fazer e não tinha tempo. E tudo é possível, né? É possível treinar em casa. Eu tenho treinado todo dia em casa, pelo aquela ferramenta Zoom, né? Então, estamos lá todo mundo treinando com o professor. É possível.
É possível. E aí a gente percebe, né? O quanto que, poxa, mas meu espaço é pequeno, ok, mas dá para adaptar, dá para fazer, né? É possível fazer, né? A Sara está falando aqui, fazendo uma outra pergunta. É esperado uma onda de distúrbios emocionais devido à pandemia, como transtornos de ansiedade, depressão, que é um pouquinho até do que eu falei, né, lá na frente. Como a técnica de hipnose pode ajudar? Então, Sara, minha amiga Sarita, então, é esperado, né? Infelizmente é esperado. Por quê? Porque as pessoas, ninguém estava esperando por isso, é uma coisa inesperada. Então, assim, ninguém se preparou para isso, né? Então, algumas pessoas estão lidando bem com isso, outras não, né? Acredito que até tem algumas pessoas que nem não estão nem procurando ajuda agora, de tão porque estão tão mexidas com isso, mas provavelmente quando isso realmente tiver diminuído bastante, vão ter pessoas, porque tem as pessoas também que não querem fazer atendimento online, Uhum. fazer o atendimento tradicional, o presencial, e que elas vão esperar o máximo para poder ir para o consultório para ser atendidas. Então, acredito que vai ter uma demanda muito grande, sim, né? Como que a hipnose pode ajudar? A hipnose é uma ferramenta poderosíssima, né? Só que, mais uma vez, eu repito, para fazer hipnose, para fazer um tratamento comigo ou qualquer outro profissional sério da área, a pessoa tem que querer. O querer é a chave. Por quê? Porque a pessoa tem que permitir que eu acesse trabalhar junto comigo, porque senão não vai dar certo. E não é só comigo que não vai dar certo, é com qualquer outro profissional da área da saúde, um psiquiatra ou qualquer outro. Se a pessoa não trabalhar junto com o profissional faz a parte dele. Se a pessoa não fazer a parte dela, ninguém pode fazer a parte por ela. Então, a pessoa tem que ter essa consciência que ela, ao procurar uma terapia, um psicólogo ou um hipnoterapeuta como eu, sou psicóloga e hipnoterapeuta, ela tem que estar disposta a mudar, ela tem que querer. A hipnose, entrar em transe é um fenômeno extremamente fácil, é fácil entrar em transe. Só que há todo um mistério, uma fantasia em cima da hipnose, né? E, na verdade, o processo de entrar em transe é muito simples. Na verdade, todas as pessoas entram em transe várias vezes por dia e não se dão conta Eu ia te disso. fazer essa pergunta. Todas as pessoas entram em transe várias vezes por dia e não se dão conta disso. Um exemplo, qualquer um de vocês estão na casa de vocês e vamos supor que vocês estão lendo um livro e vocês estão gostando muito da leitura e estão totalmente imersos na leitura. E aí vocês estão lendo, mas estão escutando o cachorro da vizinha, estão escutando um barulhinho aqui, outro ali. Aí passou algum tempo, você escuta, vamos por você, Tati, como exemplo aqui, por você na Berlinda. Aí você escuta alguém te chamar. Aí você olha e fala, oi? Aí a pessoa fala assim, nossa, Tati, já é a quinta vez que eu te chamo. Aí você fala assim, mas eu só escutei uma vez. Transe. O que é o transe? O transe nada mais é do que o estado de consciência modificado. Então, eu repito, entrar em transe é muito fácil. O que é muito importante é quando você procurar um profissional, né, que vá fazer a hipnose com você, que seja um profissional realmente sério, com ética, capacitado, que saiba o que está fazendo. Isso é muito importante. Por isso que eu pego os 18 anos que eu tenho da experiência da psicologia clínica e agrego com os 4 anos de experiência que eu tenho com a hipnose, mais a PNL, mais a neurociência. Por quê? Porque aí eu sei aonde eu tenho que conduzir esse paciente no transe, o que eu vou trabalhar com ele no inconsciente, porque assim, a conversa terapêutica trata do consciente. Quando eu entro com a hipnose, quando eu ponho o meu paciente em transe, eu vou trabalhar o inconsciente dele.
E a maioria das pessoas, elas acham que a verdadeira potência do ser humano é o consciente, não é. A verdadeira potência do ser humano é o inconsciente. O inconsciente que guarda tudo, né? O consciente é a pontinha do iceberg, o inconsciente é o iceberg, né? Então, a maioria das pessoas, elas acham que a caixa, que o consciente é o mais importante, não é. A caixa preta do ser humano é o inconsciente. Então, dá para fazer um trabalho muito bom com a hipnose? Dá. Dá para fazer um trabalho muito bom com a hipnose para atender essas pessoas, essa demanda que vai vir depois da pandemia. Por quê? Porque a hipnose trata medo, ansiedade, depressão, traumas. Então, a pessoa querendo, dá para tratar e o tempo que eu tenho de experiência com a hipnose me traz resultados muito positivos. Se não trouxesse, eu não estaria usando esse método, essa técnica. Perfeito. Respondi, Sarita. Escreve aí, Sara, para a gente, está respondido, né, a sua pergunta. Eu achei incrível e me vi em muitas situações, né, lendo livro, me vi assistindo filme, que às vezes meu marido para literalmente na minha frente, tem que entrar na minha frente, jogando videogame, enfim, em muitas, muitas situações eu me vi na sua explicação, achei perfeita. O professor Juninho está aqui colocando, eu estou em transe 24 horas por dia, né? Exagera, Juninho, também. 24 horas em transe, mas assim, acredito que você, Juninho, como professor, você deve focar muito a sua atenção várias vezes por dia em determinadas coisas. Então, sim, eu acredito que você deve realmente entrar muito tempo em transe aí no seu dia, né? E é bom isso. Por quê? Porque o transe é atenção focada, você está focando. E quando você aprende a trabalhar com essa ferramenta, porque existe a auto-hipnose também, dá para ter resultados muito positivos, muito mesmo. Tem muitas pessoas que fazem auto-hipnose, mas aí também recomendo, não é para fazer de qualquer jeito, você tem que passar por alguém que te ensine, que você aprenda métodos e técnicas para você fazer do jeito correto, para te trazer o quê? Leveza, saúde mental, bem-estar, muita ocitocina e aumentar a imunidade. Perfeito. Clau, eu trabalho bastante com jovens, né? O que a gente fala muito da presença, né? Que é o você estar presente, né? Naquele momento de fato, né? Que faz toda a diferença, né? Quando você vai jogar, quando você vai fazer um trabalho, né? Quando você vai ler um livro, enfim, é o estar de fato presente, né? Isso, então, como você diz, né? No exemplo do professor Juninho, né? Essa atenção focada, essa atenção bastante concentrada, né? A gente pode dizer que é a mesma coisa que essa presença, que é o estar presente naquele momento, naquele lugar, naquela ação que a pessoa está fazendo. Você está falando a presença com ligando isso ao transe? Isso, no sentido de que você está presente, no sentido de que você está realmente fazendo aquela atividade sem pensar em muitas outras coisas, né? O seu foco está literalmente naquilo. É o mesmo que o transe? Então, vamos lá. Vou dar um outro exemplo para ficar mais claro. Você dirige, muitas pessoas que estão assistindo a gente também dirigem. Aí você está dirigindo, aí você está fazendo um caminho, uma rota que você já conhece, que você sabe de trás para frente. Aí você está lá no seu carro dirigindo, tem o farol, você parou no farol. Aí você está ali olhando, ok, abriu o farol, você sai com o carro. Aí você anda mais uns 5 quarteirões e para no próximo farol. Aí você para no próximo farol, de repente você olha assim para os lados e fala: Nossa, eu já estou aqui, eu nem percebi. Transe, transe. Então, o transe é o estado de consciência modificado. Tá Sim, bom. a presença, você focar muito numa coisa, ficar absorta naquilo, e como se não tivesse nada ao seu redor.
Só que isso acontece de formas muito rápidas e muito natural. Por isso que as pessoas não percebem e não têm a consciência de que está em transe. Por que também? Porque tem toda uma fantasia, uma ideia em cima do transe, que quando a pessoa vai entrar em transe, ela vai sair fora do corpo, que ela vai ver fadinhas e duendes. Eu afirmo para vocês, isso não acontece. É uma coisa muito simples, tá? É muito simples. O importante é como isso é trabalhado. Perfeito, que legal, Cláudia, muito bom. Tem uma pessoa aqui que está com o perfil Ideia da Deia, que está perguntando, quando a hipnose é indicada? Olha, a hipnose é indicada todas as vezes que a pessoa quiser mudar e querer, né? E quer melhorar. Então, assim, é indicada para medos, para ansiedade, angústia, depressão, medos específicos, como medo de dirigir, é indicada para traumas, traumas que às vezes a pessoa carrega já há vários anos, às vezes são traumas até de infância. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa tem comportamentos na atualidade que ela não quer ter mais e ela não consegue não ter os comportamentos, ela não consegue parar esses comportamentos. E aí ela fala assim para ela mesma: eu não vou mais fazer isso, eu não quero mais fazer isso. E aí, quando ela vê, ela já está fazendo de novo. E ela fala, poxa, eu não consigo entender, eu não quero mais fazer, e quando eu vejo, eu já estou fazendo, e eu não consigo parar de fazer isso. Por que que isso acontece? Porque, na verdade, o problema não está no presente, o problema está no passado. Então, assim, a pessoa passa por experiências, por situações no presente dela, que são parecidas com alguma coisa que ela vivenciou no passado dela, e essa situação que ela passa no presente dela faz ela ter emoções que inconscientemente relembram emoções que ela teve já no passado. Então, na verdade, o gatilho está lá no passado. Então, quando entra na hipnose, é lógico que eu fiz cursos, tudo, mas eu também criei os meus métodos, as minhas técnicas dentro dos aprendizados que eu tive. E aí eu pego a pessoa, acesso ela, ela vai trabalhar junto comigo. Eu não faço regressão de vidas passadas, tá? Porque regressão de vidas passadas entra numa outra linha. E a hipnose que eu faço é a hipnose clínica, então eu só faço regressão na linha de vida do paciente. Então, através de todo o método e a técnica que eu tenho, eu vou levar essa pessoa até o ponto, até eu vou do trauma, eu vou na causa. Aí eu vou levar a pessoa até a causa, porque não é para se tratar sintomas. Se você tratar o sintoma, o trauma, é paliativo, vai voltar. Você tem que ir na causa, na raiz. Então, do trauma eu vou na causa, chegando na causa eu vou pegar tudo que é negativo, ressignificar para positivo. Eu faço uma reprogramação mental junto com a pessoa, sempre lembrando que a pessoa vai trabalhar junto comigo. Voltou do transe, vai lembrar absolutamente de tudo. Por quê? Porque é assim que tem que ser, tá? É um método natural, seguro. Tem pessoas que falam para mim, mas eu faço terapia, mas eu faço com psiquiatra, mas eu faço outras terapias alternativas. Eu posso fazer hipnose junto com o que eu já faço? Sim, pode. Por quê? Hipnose é um tratamento complementar. Tanto que a minha hipnose não é só hipnose, é terapia com hipnose. Porque como eu sou psicóloga, hipnoterapeuta, então é assim que acontece. Nós temos 5 minutos. Isso, perfeito, Cláudia. Adorei o que você falou, principalmente quando você diz de que a pessoa lembra de tudo, né? Porque também tem muita coisa aí da psicologia, tem muita coisa de hipnose, né? Que as pessoas acham, né? E todo mundo acha um pouco sobre, então achei super importante, super importante. Infelizmente está acabando. Infelizmente está acabando. Para a gente encerrar, Cláudia, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para a gente
de como que a gente se prepara, então, para sair deste momento, né? E começar esse chamado aí que tá todo mundo falando, eu vou falar que eu não gosto desse termo, mas enfim, que é esse novo normal, né? O que que você pode deixar para a gente de dica? Então, eu quero falar para vocês que, assim, na verdade, você perguntou para mim como a gente pode se preparar. Na verdade, desde que isso começou, a gente já está se preparando. Mesmo quem não tenha percebido, a gente já está se preparando desde que isso começou. Por quê? Porque a gente já está num outro ritmo, numa outra rotina. A gente sabe que daqui para frente as coisas vão ser diferentes. Provavelmente nós ainda vamos usar por muitos meses máscara, mesmo que a contaminação das pessoas diminua, né? Então, como que pode ainda ficar melhor para entrar cada vez mais numa rotina? É cuidar de si emocionalmente, fisicamente. Você tem que cuidar de você, você tem que estar bem com você para ajudar alguém depois que te peça ajuda ou que você quer ajudar, porque muitas vezes a pessoa quer ajudar alguém, mas ela não está bem. Aí ela vai ajudar o outro sem estar bem, ela não consegue ajudar o outro, ela fica frustrada, o outro fica frustrado, isso não é legal para ninguém. Então, assim, cuide de você, se cuide, para você poder cuidar do outro, para você poder voltar à sua vida com força, com sabedoria, com novas experiências, novos aprendizados. Vai ser um dia após o outro, é tudo muito novo. A gente tem que esperar um dia após o outro para saber como as coisas estão ficando, para saber o que vai dar para fazer, o que não vai dar para fazer. Então, assim, ter medo agora nessa época, ansiedade é normal, está dentro do esperado, não fica preocupado, porque isso também é sinal de saúde mental. Você agir dentro do que está esperado para o momento é sinal de saúde mental. Então, eu desejo muita saúde mental para todos, que vocês se cuidem. Muito obrigado para todos que entraram, para todos que assistiram, para os que eu não conheço, para os meus amigos. Quero agradecer a Tati também pelo convite, foi muito legal. E quando quiserem outras lives, é só acessar aí, procurar a gente no Insta, falar com a gente, pedir temas, a gente conversa aqui entre a gente, faz de novo, tá bom? No Insta eu tô como Claudete Cavalaro. Beijo. Com dois L's, né, Clau? Oi? Com dois L's, né? Cavalaro com dois L's. Com dois L's. Isso. Para quem está aqui, eu quero também convidar que na próxima segunda-feira, no dia 6, às 6 horas da tarde, nós vamos ter também uma live com o Dr. Cornelis Springer. Ele é odonto esportivo e mestre em ciências do esporte. Nós vamos falar dos impactos odontológicos no rendimento do atleta e tem muito, acreditem, tem muito impacto. É uma live que a gente está em parceria também com a Cura Prox. Então venham participar, venham assistir, que vai ser uma live bem legal. Queria agradecer a todos que estão aqui presentes, que fizeram perguntas. Cláudio, tem um monte de gente aqui escrevendo parabéns, a live foi incrível, que pena que acabou, agora que estava esquentando, eu quero mais. Muito obrigada a todos. Cláudio, muito obrigada. É uma grande amiga e excelente profissional, uma profissional que eu confio de olhos fechados, né? Quando a gente se falou aí, né? E nas nossas reuniões antes da live, eu falei, Clau, confio em você, né? Vamos embora que eu confio em você, uma pessoa que eu super confio. Então, quem estiver também buscando por profissionais, tá aí minha indicação da Claudete, tá bom? Obrigada. E muito obrigada a todos. Espero vocês segunda-feira às 6 horas, tá bom? Gente, obrigada para todos. Um beijo para todos aí, viu? Tchau. Beijo. Beijo.